Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Nós estamos fazendo uma exposição da carta aos Romanos, e hoje nós chegamos nesses 2 versos que fazem síntese de toda a carta. Eles são um sumário, um resumo de toda essa carta. Dizem assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E você tem grandes verdades aqui nestes 2 versículos, que mudaram a história do mundo, e que mesmo nós, numa civilização judaico-cristã, somos devedores à palavra de Deus, através da vida de homens de Deus, que foram usados por Deus para reconhecer as verdades contidas nesse livro. Então esse livro, irmãos, tem uma importância histórica muito grande. Agostinho foi salvo lendo alguns versos desse livro. Lutero foi liberto lendo alguns versos desse livro. John Wesley, Calbart, entre tantos outros irmãos, foram transformados lendo esse livro, por causa do poder que tem a palavra de Deus quando soprada pelo Espírito de Deus. Então há uma grande importância histórica. Por isso nós temos que nos deter com cuidado aqui. Há grandes verdades da teologia contidas nesses 2 versos. Grandes verdades: salvação, revelação, justiça de Deus, a maneira que o homem pode ser justificado diante de Deus, a única maneira, o processo da fé no coração do homem, e como nós devemos viver. Todas essas realidades estão contidas nesses versos. E eu gostaria de dizer para os irmãos que há um perigo eminente que todo cristão, irmão ou irmã, sofre nesse mundo. É o perigo de se envergonhar do Evangelho. Então muitas vezes nós estamos nessa luta, irmãos. Nós estamos num ambiente hostil, um ambiente que nos causa desconforto, um ambiente que nós somos confrontados, e que, se nós manifestarmos o que a palavra de Deus diz, isso nos gerará dano, perda. E nesses ambientes nós somos tentados a nos envergonhar do Evangelho. Somos tentados a nos envergonhar de Cristo. E não acho que é só você e eu. Quando você abre na epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, Paulo fala para Timóteo assim: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Depois no verso 12 ele diz: porque não me envergonho do nosso Senhor Jesus, porque eu sei em que tenho crido, também sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E depois ele diz que Onésimo não se envergonhou das suas algemas, verso 16. Então todos nós podemos sofrer a tentação de nos envergonhar do Evangelho. Quando Paulo fala assim, irmãos, pois eu não me envergonho, ele está usando uma figura de linguagem que no português se chama litotes. É você fazer uma afirmação por meio da negação do seu contrário, porque você quer dar ênfase a esse aspecto negativo do que você vai dizer. Então você faz uma afirmação através da negação do seu contrário. É como em Atos 21, 39. Ele está diante do comandante da guarda romana, e quando ele é perguntado, ele diz: eu sou de Tarso, cidade da Cilícia, cidade não insignificante, ou não pouco importante. Essa expressão, não insignificante,
Não pouco importante significa muito importante. Essa é a figura de pensamento, a figura de linguagem que Paulo está usando aqui. Pois eu não me envergonho. Ele quer dizer, eu me glorio no Evangelho. É uma glória para mim. Eu me jacto dele. É o que ele disse em Gálatas 6,14. Não ouso. Vamos ler lá, irmãos. Gálatas 6,14. Esteja longe de mim gloriar-me, a não ser, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Era motivo, irmãos, de glória para Paulo, a cruz de Cristo. O Evangelho era motivo de glória para ele. E veja bem isso, ele era um grande assassino. A palavra fala em Filipenses 3,6 que ele perseguia a igreja e a devastava, arrastava os irmãos, dava o voto para que eles fossem mortos. Então antes ele era inimigo do Evangelho, mas quando ele encontrou o poder do Evangelho, então ele foi transformado pelo Evangelho. E aquela inteligência toda dele, aquela capacidade intelectual toda dele, que ele poderia usar muitas vezes para argumentar com muitos, como ele poderia usar para argumentar com os coríntios, no campo deles, no campo da filosofia, ele não fez isso. Ele diz que para eles ele pegou a Cristo e esse crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, loucura para aquela sociedade, mas para aquele que crê, sabedoria de Deus, poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, ele não se envergonhava do Evangelho. Também, irmãos, ele fala em Filipenses 3,3 que nós que cremos somos a verdadeira circuncisão. Nós adoramos a Deus em espírito. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus. É motivo de glória para nós a pessoa do Senhor Jesus, a sua obra. E também em Romanos 15:17 ele diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Então, para mostrar o aspecto negativo e o perigo de nos gloriar, de nos envergonharmos do Evangelho, que ele começa o texto assim: pois não me envergonho do Evangelho. Por que alguém pode se envergonhar do Evangelho, irmãos? Primeiro, porque o mundo ridiculariza o Evangelho. O mundo debocha dele. O mundo ridiculariza a história de Jesus. Eles dizem: não, isso é impossível, isso é ridículo. Então um homem ressuscitou dentre os mortos, voltou à vida para nunca mais morrer. Isso é ridículo, isso eu não posso aceitar. Então, se Paulo chegasse aos romanos como um filósofo, com uma nova filosofia, um sistema de pensamento montado, o qual ele defenderia, seria muito bem aceito. Mas o Evangelho é uma narrativa de fatos históricos extraordinários. Deus se fez carne, nasceu no ventre de uma mulher, por obra do Espírito Santo, viveu uma vida perfeita nessa terra, morreu uma morte expiatória para pagar a pena de outras pessoas, foi sepultado, colocado num sepulcro, colocado uma pedra sobre esse sepulcro, colocado um selo sobre essa pedra, e ao terceiro dia alguém removeu a pedra. Deus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, 100% Deus, 100% homem, ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais morrer. Isso é ridículo diante dos olhos do homem natural. Diante do mundo, isso é uma loucura. Diante dos judeus, isso é um escândalo, isso é um escárnio.
Mas por que nós podemos nos envergonhar no Evangelho? Segundo ponto, os romanos poderiam se envergonhar do Evangelho porque Roma era a senhora do mundo, a capital do império, aquela que conquistou seus inimigos todos à força. E para eles os judeus eram um povo desprezado. Então você chegaria a Roma e diria que um judeu, nascido em Nazaré da Galileia, é o rei de todos, sobre todos os reis, todo-poderoso. E o romano diria para você assim: isso é uma piada, contra uma outra piada. Também, irmãos, nós podemos sofrer desse perigo quando nós estamos diante dos intelectuais, da sabedoria humana, daqueles que têm o seu intelecto elevado. E quando você está no meio deles, você vai perceber que o Evangelho para eles é uma loucura, e você é motivo de deboche, de escárnio. Mesmo assim, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Em resumo, irmãos, o mundo odeia o Evangelho. O Evangelho é ofensivo ao mundo. Então, existem modos que muitas pessoas usam para deixar o Evangelho mais brando, mais palatável ao homem natural, e que nós não podemos de forma alguma usar, porque não é o Evangelho. E nós não podemos nos gloriar nesse tipo de coisa. Nós nos gloriamos no Evangelho. Mas o que não é o Evangelho? Por exemplo, existem homens, irmãos, que mostram Jesus como um grande herói, um grande exemplo. E você ouve a pregação deles: Jesus, você deve segui-lo, porque ele foi um homem bom. Veja todos os passos dele, faça igual a ele. Ele é um grande exemplo. E quando você prega essa mensagem, sabe que o homem natural, que deveria odiar o Evangelho, diz: ótimo, serei como ele. Vou tentar me esforçar ao máximo para imitá-lo, e eu conseguirei. Esse não é o Evangelho. Não é o Evangelho que Paulo pregava. Não é o Evangelho das Escrituras. Também muitos pregam Jesus como um grande mestre. Ele disse: você já leu Mateus 5, 6 e 7? Que grandes ensinamentos. Como nós somos ensinados a amar o próximo, a dar outra face àquele que nos agride, a se alguém pedir emprestado dar, a ser bondosos, misericordiosos. Que grande mestre era Jesus. Que grandes ensinamentos. São ensinamentos de um grande homem. Isso não é o Evangelho, irmãos. Você já ouviu o Evangelho assim? Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é um corpo de ensinamentos bonitos, que não incomodam ninguém. Esse não é o Evangelho. E Jesus não é um grande mestre, nesse sentido. Um grande homem que foi um grande mestre. Outros dizem, irmãos, que Jesus é um super psicólogo, um resolvedor de problemas. Então, venha para Cristo e Ele resolve tudo. Venha para Cristo e você será curado. Venha para Cristo e seu casamento vai melhorar. Venha para Cristo e você vai dormir melhor. Venha para Cristo e todos os seus problemas acabaram. Venha para Cristo. Esta é a modalidade mais empregada nos nossos dias. Estão vendendo Jesus como um produto. E se Jesus é um produto, a propaganda desse produto tem que ser boa, não é? E os púlpitos viraram um balcão de negócio, e o Evangelho virou negócio. Mas esse não é o Evangelho. Jesus não é um super psicólogo. Jesus também, irmãos, não foi um homem injustiçado. Veja que dó dele. Eles mataram um inocente. Isso não deveria nunca ter acontecido. Isso não é o Evangelho, irmãos. A palavra diz que ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. E o próprio Pai o entregou. Ele se entregou e os homens o mataram. Então não foi uma injustiça.
no sentido que muitos pregam. Sua morte não foi digna de dó. Isso não é o Evangelho. Não chega nem perto do Evangelho, irmãos. Então, são maneiras que os homens abrandam a mensagem do Evangelho. E nós precisamos perceber que o Evangelho produz ofensa. O Evangelho não é agradável ao homem natural. Sabe o que o Evangelho diz sobre você e sobre mim? Que nós somos dos mais vis e terríveis pecadores. E que nós estamos condenados a tal medida e tão perdidos e desesperados que se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós, nós jamais conheceríamos a Deus, jamais seríamos perdoados. Por isso que um pregador famoso dizia de um hino de Charles Wesley, que começava assim: ó, quão vil e miserável pecador eu sou. Ele dizia: esses hinos devem ser riscados dos hinários. Porque se você está vendendo um produto, como é que você vai fazer uma propaganda dessa de um produto? Eles não deveriam existir nos hinários. Mas o Evangelho é que eu e você somos dos mais miseráveis e vios pecadores. E se o Senhor Jesus não tivesse nos resgatado, nós estaríamos condenados a tal medida que jamais conheceríamos a Deus. Jamais. Se Ele não tivesse nos buscado e nos resgatado, jamais nós conheceríamos a Deus. Então nós não somos bons, nós não somos pessoas boas. Você, criança, você não é uma pessoa boa, você não é um anjinho. Você é vil e pecador. E todos os homens estão nesta condição. Nossa, você já viu aquele homem? Como ele é um homem bom, né? Não, irmãos, ele não é um homem bom. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O Evangelho é uma ofensa ao homem natural. O mundo odeia o Evangelho. O Evangelho é antagônico à visão do mundo. E veja, irmão, irmã, se os nossos motivos de não nos envergonharmos do Evangelho são os de Paulo. Porque muitas vezes nós ouvimos assim: eu decidi por Jesus há 20 anos e nunca me arrependi. Aí começam os motivos: ele nunca me fez nada, hoje eu durmo melhor, hoje parece que eu estou andando nas nuvens. Isso não são os motivos de Paulo. E hoje nós vamos ver os motivos de Paulo, por que ele não se envergonha do Evangelho. Pois eu não me envergonho do Evangelho. E a primeira coisa que Paulo diz, e é motivo dele não se envergonhar do Evangelho, é que é o Evangelho. É a boa notícia, é a boa nova. É uma boa nova de salvação. Quando você abre em Lucas, capítulo 2... quando o anjo vem anunciar que Jesus nasceu em Belém, no verso 8 diz assim: havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhe servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Amém? Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Seu nome era Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. A mensagem do Evangelho é essa:
o Filho de Deus. Ele é o Evangelho de Deus. Como nós lemos em Romanos 1, verso 3. Não é? Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. E foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Filho de Davi, Filho de Deus. Esse é o Evangelho do qual nós não nos envergonhamos. Esse é um motivo para não nos envergonharmos do Evangelho. Segundo, irmãos, é o Evangelho de Deus. Provém de Deus. É Deus trabalhando. É Deus sempre fazendo. Se você fizesse um resumo da Bíblia, você diria que na Bíblia estão contidas as palavras e os atos de Deus. Deus fazendo, Deus salvando, Deus projetando, Deus anunciando, Deus trabalhando. É dele, provém dele, é ele fazendo. Não é os homens fazendo para ele, é ele fazendo, ele trabalhando. Como Jesus disse: até agora meu Pai e eu trabalhamos. E os homens perguntaram: o que faremos para fazer as obras de Deus? E ele disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. É Deus trabalhando. Esse é o Evangelho. De capa a capa da Bíblia é Deus fazendo. Não tem a ver conosco. O propósito de Deus está muito além de nós. Não deve nunca ser olhado da nossa ótica, centrado em nós mesmos. É Deus mesmo fazendo. Por isso, esse é o segundo motivo que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Porque é Deus trabalhando. Amém? O terceiro motivo, que é amplo e muito mal entendido, é porque é o poder de Deus para salvação. Será que nós entendemos o que é salvação? Será que nós entendemos por onde começa a salvação? A salvação pertence a Deus. A salvação é de Deus. Jesus significa isso. Jeová é a salvação. Mas o que é salvação, irmãos? Como é que nós podemos entender a nossa salvação? Será que você é uma pessoa inteligente, esforçada, obediente aos pais? Agora, mas tem umas coisinhas meio erradas com você, e Jesus precisa te salvar dessas coisas. O que é salvação? Primeiro, irmãos, quando nós falamos de salvação, a salvação, primeiro de tudo, vai anunciar nossa real condição. Onde nós estamos, no que nos encontramos. Sabe o que é você e eu sem Deus? Que condição nós estamos? Perdidos. Caminhando cegos em direção ao abismo. Totalmente lameados. Totalmente mortos. Destituídos de Deus. Longe da glória de Deus. Totalmente corrompidos. E precisando que alguém nos socorra. Nós precisamos conhecer Gênesis 3 para entender o que é o Evangelho. Conhecer a queda do homem. De que tamanho ele caiu. O que foi nele corrompido. Qual é a condição humana. O que a Bíblia fala sobre o homem corrompido. O homem caído. Separado de Deus. Morto em delitos e pecados. De maneira nenhuma capaz de responder a Deus. De nenhuma forma. Sem que seja socorrido por Deus. E que necessita de um Salvador. E é aí que começa o Evangelho. Quando Paulo conclui esse tema, em Romanos 3, 9 a 20, ele fala que não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Isso são os homens, toda a raça humana. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Eu pensei que aquele meu amigo era tão bom. Ele é uma pessoa tão boa.
O espírita é uma pessoa tão boa. O muçulmano é uma pessoa tão boa. Eles fazem tantas obras boas, bonitas, caridade, fraternidade. Eles buscam uma sociedade igualitária, onde que todos sejam iguais. Que pessoas boas. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua eles urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é um retrato da condição do homem caído. E quando ele enxerga isso, então ele pode ser salvo. Amém, irmãos? Do arrependimento à fé. De quando você é iluminado por Deus. Será que você que está aqui nessa noite já percebeu sua real condição diante de Deus? Sua real sujeira diante de Deus? Como sua justiça própria, suas boas obras, tudo que você faz de bom são como trapos de imundícia diante de Deus, que não servem para nada, e você nunca será recebido por Deus pelo bem que você faz, seja qual ele for, e que você é um pecador, um vil pecador. Então você precisa de salvação. Então quando nós dizemos que o Evangelho é para a salvação daqueles que reconhecem que precisam ser salvos, porque foram iluminados por Deus. Você reconhece que precisa de um Salvador? Então está proposto por Deus Jesus Cristo para você. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Um dia, há 2000 anos atrás, nasceu na cidade de Davi o Cristo, o Salvador, Jesus Cristo o Senhor. É uma boa nova. Amém, irmãos? Para a salvação. E a salvação começa por aí. Quando você reconhece isso, aí você vai ser salvo por Ele. Começando por ser salvo da culpa do pecado. Nossos pecados são muitos. E a Bíblia diz em Romanos 8:26 que o salário deles é a morte. Não é verdade? Mas Deus propôs salvação para nós. E existem dois aspectos bem claros que nós precisamos guardar no coração. Jesus Cristo, irmãos, se Ele não fosse Deus, não poderia perdoar pecados, porque só a Deus cabe perdoar pecados. Mas se Ele não fosse homem, Ele não poderia morrer em nosso lugar. Porque se eu tenho uma briga com Israel, eu não posso matar outra pessoa, um terceiro. Se a desavença, a rebeldia entre Deus e o homem, e Deus decide perdoar o homem, Deus não faz como nós, passa a mão na cabeça e deixa impune. Este não é o caráter de Deus. Se Ele quer perdoar a cada um de nós, Ele precisa tomar o nosso lugar e morrer em nosso lugar, para que então possa nos declarar justos. Os irmãos estão entendendo? Então Ele precisava ser Deus, senão não poderia salvar. Precisava ser homem, senão não poderia morrer no nosso lugar. E quando Ele morreu, Ele derramou o seu sangue para o perdão dos pecados. Um sacrifício de vida, um sacrifício de substituição pelos nossos pecados. E agora Ele pode nos salvar, porque o seu sangue pagou a nossa dívida diante de Deus. Ah, irmão, eu nem sabia disso. Por isso, talvez nós não conhecemos o que é o Evangelho. Por quê, irmãos? Porque Deus não te perdoou os pecados sem o pagamento de preço. Deus não disse assim: eu vi tudo que tu fez até agora, vamos deixar para lá e tenta começar a ser bonzinho a partir de agora, que tu conheceu Jesus. Não, não foi isso que Deus fez por você e por mim. Deus desceu sua mão de ira sobre o seu Filho. E em Cristo estava todo o pecado do mundo.
e o Filho foi morto naquela cruz. Derramou até a sua última gota de sangue por causa dos nossos pecados. Então agora eu posso estar diante de Deus. Por quê? Porque nada pode me separar dele. Jesus Cristo pagou a minha dívida. E por isso Deus pode me perdoar de todo pecado. Não foi sem preço, irmãos, que nós fomos comprados. Foi pelo precioso sangue de Cristo. Amém? Não foi sem preço que nós fomos comprados. Foi um preço mais alto do que prata, do que ouro. E agora nós somos livres da culpa do pecado. O sangue de Cristo é poderoso para nos salvar, por causa do seu sacrifício de vida. E é aqui que começa a nossa salvação. Amém? Nós somos livres da culpa do pecado. E agora, nós não temos nada mais diante de Deus. E se você não sabe, também você não deveria ter nada na sua consciência que te acusasse, se você conhece o poder do sangue de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo é poderoso para purificar as nossas consciências. Amém? Então, quando a nossa consciência nos acusa, o sangue de Cristo é poderoso para purificar nossas consciências. E se o inimigo nos acusa, a palavra de Deus diz em Apocalipse 12, que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que demos. Quando o inimigo nos acusar, nós dizemos: Satanás, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Não há condenação, nós somos salvos da culpa. Somos livres. Mas não somente isso, irmãos, a salvação não se restringe ao início da nossa fé. Durante todo o processo da nossa vida, o Senhor está nos salvando. O Senhor está salvando as nossas almas. Isso chama-se santificação. O Senhor está conformando as nossas vidas para sermos semelhantes a Cristo. O caráter de Cristo será moldado em nós pelo Espírito Santo, pelo bendito Espírito Santo, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos à varonilidade do Filho de Deus, porque para isso nós fomos predestinados por Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Isso é o que está acontecendo conosco agora. O Senhor está moldando-nos à imagem de Cristo. E nesse momento, sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo livres do domínio do pecado, da culpa do pecado. Para ela tem o sangue. Do domínio do pecado, para ela tem a cruz de Cristo, onde o nosso velho homem foi crucificado, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não vivamos mais como escravos. Porquanto quem morreu, e quando nós reconhecemos que morremos com Cristo, está justificado do pecado. O Senhor está nos salvando do domínio do pecado. Somos libertos agora pelo Espírito Santo do domínio do pecado. O pecado já não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas isso não é motivo para nós pecarmos. Paulo continua dizendo: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele fala: de modo nenhum. Mas não somente isso, irmãos. A palavra diz que a nossa salvação terá um fim em Cristo. Romanos 8, 11, Romanos 8, 23. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E lá no verso 23 ele diz que como a criação geme, nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse é o terceiro estágio. O primeiro, nós somos salvos da culpa do pecado.
O segundo, do domínio do pecado. O terceiro, da corrupção do pecado, da presença do pecado. O pecado já não achará mais lugar em nós quando o Senhor Jesus voltar. Teremos o nosso corpo transformado. O corruptível será absorvido pelo incorruptível, a morte pela vida. A corrupção do pecado sairá dos nossos corpos. Seremos semelhantes ao corpo de Cristo. Isso é salvação do nosso corpo. Amém? Isso é salvação, irmãos. Não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E continua o texto em Paulo dizendo no capítulo 5 de Romanos, verso 9, que logo, sendo justificados por ele, seremos salvos da ira. Nós podemos respirar fundo. Um dia a ira de Deus virá sobre todo mundo, e nós estamos fora dela. Nós somos salvos da ira. Sabe o que diz 1 Tessalonicenses 1,10? Que esses irmãos se converteram a Deus, deixando os ídolos, para aguardar do céu o seu Filho. E o texto termina assim, que nos livra da ira vindoura. Nós somos salvos da ira. Amém? Você crê que você foi salvo da ira? Que a ira de Deus virá sobre todo mundo e você está livre dela? Em outras palavras, você pode ver isso em 3 tempos da salvação. Você foi salvo. Você está sendo salvo. E você será salvo. Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação.